Oi! Hoje é a resenha do conto O Demônio da Perversidade, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso mês do terror, edição 2018. Antes de começar esse vídeo aqui, deixa eu dar aquele rápido aviso para vocês que durante as 12 resenhas dos contos aqui contidos nesse livro de Edgar Allan Poe, eu vou fazer um sorteio de um outro exemplar para vocês desse livro da Dark Side, que está aqui devidamente embalado, esperando o sortudo. Para vocês concorrerem, basta você fazer algum comentário num desses 12 vídeos aqui do projeto Mês do Terror, edição 2018. Mas vamos combinar, não coloquem nos comentários algo do tipo, eu quero ganhar esse livro. Não, não é esse o objetivo. A coisa que vale aqui é você participar da resenha da vez. Então, faça um comentário a respeito do que está acontecendo ali na história, do protagonista, ou então do próprio Edgar Allan Poe, do seu estilo de fazer essas histórias cheias de horror, terror e suspense. Lembrando que o sorteio será no dia 29 de outubro e não será aqui no YouTube, será no meu canal do Facebook, aqui do Mantado de Livros, que já está aparecendo aqui do lado, ou então você pode procurar aqui na descrição do vídeo e vamos logo começar esse vídeo de hoje. Ao examinar as faculdades e os impulsos, a prima ovelha da alma humana, os frenologistas esqueceram-se de contemplar uma propensão que, embora existente contra o sentimento radical, primitivo e irredutível, foi igualmente ignorada pelos moralistas que os precederam. Na pura ignorância da razão, também nós a ignoramos. Suportamos sua existência para escapar de nossos sentidos, estritamente pela falta de uma crença, pela falta de uma fé, seja no Apocalipse, seja na Cabala. Assim começa O Demônio da Perversidade, escrito por Edgar Allan Poe, que conta a história de um homem que está refletindo sobre o lado perverso da mente humana. A que ponto podemos chegar, literalmente, aos crimes, com toda a brutalidade, talvez, do nosso ser. Algo que a gente não possa evitar, assim como uma coisa animalesca. Bom, e esse homem aqui que está refletindo sobre isso, ele está preso nesse instante aqui da história. Mas, depois de tanto refletir a respeito disso, da perversidade, desse lado demoníaco do ser humano, o que acontecerá com ele? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vocês lembram, né? No conto de ontem eu fiquei meio empolgado quando descobri que Edgar Allan Poe era capaz de fazer também um texto engraçado, literalmente um texto cômico e também meio satírico nessas coisas de terror, horror que ele sempre gosta de escrever. Mas eu fiquei pensando, será que ele é capaz de fazer mais coisas engraçadas? Porque eu até agora não conheço toda a obra do Edgar Allan Poe, ainda estou conhecendo e pouco mais do que uns 12, 13 contos, somando o que a gente viu lá no ano passado, também aqui no mês do terror, edição 2017. Bom, enfim, ontem foi uma surpresa dar de cara com um texto engraçado. Hoje foi algo bem diferente, uma coisa mais tensa, séria e séria até demais, reflexiva até demais, porque quando a gente começa a leitura aqui desse conto, a gente percebe que, peraí, tá, esse personagem aqui que está preso, ele fica refletindo sobre a perversidade humana, mas fica refletindo, refletindo, refletindo e não para de pensar sobre o assunto. Não há uma história. Passa-se uma página, duas, três e você começa a ficar preocupado, pelo menos eu, enquanto leitor, que, tá bom, cadê a história? Ela não vai começar, a gente não vai saber o que aconteceu aqui com esse personagem para ele estar preso? Bom, num certo momento, sim, a gente dá a entender, ou a gente percebe pelo texto, que sim, vai começar as explicações ou vai começar a história em si, o quiprocó da vez. Só que aí não. De novo, o personagem volta a se perder em reflexões, em filosofias a respeito desta coisa humana, dessa animalidade, essa tendência ao crime. E aí, de repente, o texto acaba, a história se encerra, ou melhor, não há uma história exatamente aqui, há um fiapíssimo história neste conto do Edgar Allan Poe. Sim, no final das contas, ali no último parágrafo, praticamente, a gente descobre mais ou menos o que aconteceu aqui com esse personagem. Mas é muito pouco, sim, tem um desfecho
correto, sem nenhuma dúvida do que irá acontecer. Embora tenha um tomzinho meio aberto na última palavra. Mas vamos combinar, tudo aqui se torna quase um preâmbulo gigante para então um começo, meio e fim super rápido. Não é lá muito agradável. Claro, tem muita gente que vai achar bastante interessante toda essa filosofia desse personagem analisando a alma humana. Mas para muita gente vai ser frustrante. E para mim foi esta a sensação. Eu não gostei lá muito do que eu li. Claro que sim, temos um grande tema envolvendo esse conto do Edgar Allan Poe. É sobre a culpa, obviamente. Esse personagem, enquanto ele está definindo as razões humanas de uma agressividade, animalidade, tendendo ao crime, com certeza ele está se sentindo muito culpado por tudo aquilo que ele fez. Bom, mas no final das contas, a gente fica sabendo qual foi o crime dele, já que ele está preso? Não posso dizer. Qual o resultado de tudo isso? Também não posso dizer, porque qualquer coisa que eu diga simplesmente estraga totalmente a experiência desse texto. Se bem que, claro, a experiência mesmo do texto é você ficar refletindo sobre esse assunto. Não exatamente o que acontece com o personagem, mesmo porque não acontece quase nada. Com certeza, esse foi o conto mais difícil do Edgar Allan Poe para eu poder analisar aqui no mês do terror, porque simplesmente não tem muito o que dizer a respeito dele. Embora a gente não possa negar que tudo que tem nesse preâmbulo que eu falei aqui gigantesco, essa grande filosofia, você encontra em praticamente todos os textos que a gente já viu do Edgar Allan Poe aqui nesse projeto de mês do terror, tanto desse ano quanto do mês passado. Quase todas as histórias dele começam um pouco assim. Começam nesse esquema de analisar um pouco o que está passando na cabeça do personagem e depois há uma grande exemplificação do que está, de onde está acontecendo essa história, a tal da ambientação. E depois sim começa um enredo em si, aquela sucessão de quiprocós. E como aqui não tem todo esse conjunto, fica só a primeira parte, sim, como eu disse, pode agradar a alguns, pode não agradar a outros. Para mim, não agradou e com certeza eu não vou lembrar dessa história. Eu sempre digo isso, né? Uma história boa é aquela que a gente consegue lembrar depois de muito tempo, quando a gente bate o olho no título do conto e diz: ah, aquela história lá que acontece tal coisa, assim, termina desse jeito, há uma reviravolta dessa maneira. Mas não, no caso aqui, com certeza eu vou esquecer. Toda essa filosofia é o tipo de coisa que geralmente eu não gosto. Vai um pouco pelo fluxo de consciência. Com certeza, me lembra muito, por exemplo, a nossa Clarice Lispector. Mas enfim, não importa. O que vale agora então é dizer, claro, recomendar que vocês leiam o texto para tirar suas próprias conclusões. Mas, para mim, para O Demônio da Perversidade de Edgar Allan Poe, eu vou atribuir apenas 2,5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha aqui do livro do Edgar Allan Poe, com a história intitulada Um Breve Colóquio com uma Múmia. Pelo título, até parece ser algo engraçado. Será que é uma história cômica? A gente vai descobrir amanhã aqui no projeto Mês do Terror 2018. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado as resenhas dos primeiros contos que a gente viu aqui esse ano dentro do projeto. E até mais! E não se esqueça de participar aqui com os comentários para concorrer ao livro.